para que você esteja abrindo a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3. Eu vou estar lendo do 2 até o 15. Livro de Êxodo, no capítulo 3. Fala assim no verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? Tem algumas passagens bíblicas que elas acabam se tornando especiais, justamente porque elas trazem uma revelação profética diferenciada a respeito de Deus. Uma das coisas que mais nos interessam quando a gente começa a estudar a palavra de Deus é descobrir quem é Deus. E se eu me lembro assim de relance, nós temos o Êxodo 3, que é uma das primeiras passagens onde Deus ele se revela ao homem. Nós temos lá em Mateus, quando Deus ele se revela ao homem como Pai. Nós temos lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando o próprio apóstolo ele fala assim, este é o livro da revelação de Jesus Cristo. Então você percebe que existem algumas passagens em específico, que elas trazem de uma forma profética, uma tentativa de explicar quem é Deus. Porque nós sabemos que na nossa falta de discernimento e de entendimento, na nossa pouca capacidade, por mais que nós tenhamos uma vaga impressão de quem é Deus, nós nunca o conheceremos totalmente como Ele é, porque nós não temos uma capacidade intelectual para isso. Mas nós percebemos que se tem algo que fica patente nessa passagem aqui, é a questão de Deus, Ele demonstrando os seus atributos do seu caráter para Moisés. Você começa desde o princípio, né? O primeiro verso já começa falando que o anjo de Deus, ele se manifesta em uma sarça. E daqui a pouco já não é mais o anjo de Deus, é o próprio Deus chama a Moisés pelo nome. Então você percebe que é uma passagem que, se fosse para a gente falar a respeito de tudo o que Deus está nos comunicando aqui, com certeza a gente não teria tempo. Mas eu quero simplesmente me prender hoje nessa questão a respeito dos atributos indispensáveis que Deus ele demonstra não só para Moisés, mas para nós também nos dias de hoje, através dessa situação na qual Moisés ele viveu
E o que Deus estava comunicando para ele através disso tudo? Quais são esses atributos que Deus ele demonstra, deixa patente para que Moisés consiga enxergar? E é interessante que a primeira coisa, e Deus ele repete isso várias vezes, e quando você percebe que existe uma repetição de alguma coisa, é porque Deus ele está dando ênfase naquilo. É interessante a gente lembrar que no hebraico não existe o superlativo, né? Então não existe uma coisa que é muito, que é demais. Então para que a gente demonstre que tem ênfase em alguma coisa, a gente precisa repetir aquilo várias vezes. É por isso que os anjos eles não falam Deus, ele é muito santo, ou que no tabernáculo, ele, na verdade não está escrito lugar santíssimo, está escrito lugar santo, santo, santo. E é por isso que os anjos repetem santo, 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 porque não existe superlativo no hebraico. Então é interessante que você percebe uma repetição de Deus falando, eu sou o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Por quê? Porque a primeira característica que Deus ele quer demonstrar para Moisés é que ele é o Deus da aliança. Quando Moisés ele vê aquele fogo que não se apaga, é interessante a gente pensar que Moisés ele está no meio do deserto, né? É interessante a gente pensar que não era nada estranho você ver de repente algum arbusto seco pegar fogo no meio de um calor de mais de 40 graus. Era algo super normal, de acordo com a temperatura e a umidade do local. Agora, o que chama a atenção de Moisés é que ele olha e o arbusto está pegando fogo. De repente ele olha de novo e o arbusto ainda está pegando fogo. E o pior de tudo, o arbusto ele não queima. Se existe um fogo, existe um arbusto, mas tem alguma coisa muito errada nisso. Porque eu olhei, estava queimando. E eu olhei de novo, continua queimando e não houve degradação nenhuma. O arbusto está em perfeitas condições e o fogo pegando nele. A ponto de que Deus, ele te encontra onde ele precisa te encontrar. Moisés, se você ler no primeiro verso, Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, já na segunda fase da sua vida. Eu lembro que uma vez eu preguei a respeito das 3 fases da vida de Moisés, que é dividida de 40 em 40 anos. Moisés viveu 120 anos. E nessa segunda fase da vida de Moisés, Moisés agora ele está beirando os 80 anos. Porque ele saiu do Egito com 40. E agora ele já fez tudo que tinha para fazer. Imagina que aquilo que ele tinha como missão, aquilo que era propósito de vida não aconteceu. A oportunidade que ele tinha quando ele estava dentro do palácio de Faraó acabou. Agora ele é um pastor de ovelhas, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele recebeu, né, de todo aquele ministério que parecia tão perfeito, né, um libertador que foi criado dentro do próprio palácio de Faraó. E agora Moisés, ele não tem mais nada disso. Agora ele é simplesmente um cuidador de ovelhas do seu sogro, né, nem das suas ovelhas. Ele simplesmente presta serviço para poder viver na terra do seu sogro. E nesse tempo, nesse momento e nesse local, Deus ele aparece de uma forma totalmente improvável. De todas as maneiras que Deus ele podia aparecer, ele aparece de uma forma improvável. Porque ele aparece, conforme eu comecei falando aqui, num algo comum, num algo cotidiano, num algo que fazia parte daquilo que ele via todos os dias. Você nunca ia passar e ia ver Moisés observando um arbusto pegando fogo, porque aquilo era cotidiano da vida dele. Só que é interessante que Deus ele te acha no seu cotidiano. Deus ele te acha naquilo que você faz no dia a dia. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou fazer a coisa mais louca do mundo e eu vou atrair a presença de Deus e eu vou fazer algo que eu nunca fiz na vida. Só que o que é interessante é que quando Deus ele quer te achar, ele te acha. Você pode estar onde você for. Você pode estar achando que você está o mais longe do propósito e no lugar mais impróprio possível. Quando Deus ele quer te achar, ele te acha. Você está entendendo? E não precisa ser o algo mais extraordinário do mundo. Pode ser o algo mais comum do mundo. Pode ser a pessoa que menos entende de Deus do mundo. E chega para você e fala algo que você fala, cara, isso foi Deus, não é possível. Não é possível que essa pessoa ela conhecia tanto assim, que ela entendia tanto assim, que ela tinha tanto discernimento assim. É por isso que nós precisamos aguçar os nossos ouvidos de uma forma espiritual, porque Deus ele está falando o tempo todo. É importante que a gente venha sair um pouco desse mergulho que a gente deu no mundo, para que a gente venha viver de uma forma mais intencional, porque Deus ele está nos mostrando o tempo todo. Deus ele está fazendo o tempo todo. O problema é que às vezes a gente está prestando atenção em tantas outras coisas que a gente se esquece daquilo que realmente importa. A gente está gastando tanto tempo, tanta energia com coisas desnecessárias, com coisas robóticas que a gente faz o tempo todo e sempre o mesmo resultado. E a gente não percebe que Deus ele está falando todo santo dia. A gente não percebe que Deus ele está mostrando todo santo dia. Você fala, isso é comum, isso é do dia a dia, não tem nada de diferente nisso. Eu vou lá na igreja do fulano porque lá tem um negócio diferente, né? Eu vou procurar um negócio diferente aqui, porque isso que eu estou fazendo até agora não está virando nada. Só que Deus ele nos acha.
E é interessante que logo quando Moisés ele se aproxima para enxergar aquilo de perto, para ver se ele não estava vendo uma miragem, ele fala, não é possível, né? Insolação. Depois de tanto tempo trabalhando no deserto, estou passando mal. E ele se aproxima para enxergar aquilo de perto. E aí quando Moisés ele chega, Deus ele já começa a se pronunciar. Ele fala, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Em outras palavras, aquilo que você achava que morreu, para mim não morreu. Em outras palavras, o plano que você foi criado a vida inteira, sua mãe te colocando para dormir, falando assim, um dia Deus vai te levantar e você vai libertar o povo do Egito. A promessa que você recebeu e que por mais que para você olha e fala, não vai mais acontecer porque não tem mais possibilidades. As minhas possibilidades, elas acabaram. Aquilo que eu tinha nas mãos eu não tenho mais. Então se havia uma mínima possibilidade, agora não tem. Deus ele aparece agora e fala assim, para você morreu, mas para mim está começando agora. É isso que Deus está falando para ele. Quando Moisés ele vê Deus se apresentando para ele, a gente está falando a respeito de um tempo profético. Quando Deus ele se apresentava para alguém, essa pessoa sabia que alguma coisa ia acontecer. Deus ele não se apresentava à toa. Sabe, tem gente que fica vendo anjo por aí. E Deus apareceu para mim, para quê? Só para mim ver que ele é bonito. Deus ele não fica aparecendo à toa para as pessoas. As pessoas logo entendiam que quando Deus ele chegava, alguma coisa ia acontecer. E Moisés, no entendimento profético que ele foi criado, quando ele viu aquele negócio acontecendo, ele falou, meu Deus do céu, eu estava preparado em qualquer tempo, menos hoje. Eu me preparei a vida inteira, eu me capacitei a vida inteira. Eu estava pronto se Deus me chamasse aos meus 40, eu estava pronto se Deus me chamasse aos meus 30, mas aos meus 80 não. Eu já tinha largado de mão, eu já tinha desanimado, já tinha desistido, eu já me frustrei o que tinha para me frustrar. E aí Deus chega e fala assim, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o clamor do meu povo chegou ao meu ouvido. Sabe o que é interessante você pensar? Que tudo isso que Deus ele fala para Moisés remete a nós. Nada do que está escrito na palavra de Deus foi escrito à toa, ou simplesmente de um fato histórico que a gente precisa saber. É interessante você saber que esse Deus que ele fez aliança com Abraão, essa aliança ela vigora até os nossos dias de hoje. Não é à toa que Abraão ele é o nosso pai da fé. Porque Deus ele fala assim, benditas serão todas as famílias por causa de você. E nós estamos incluídos nisso. A aliança dele vigora até os dias de hoje, só que tem um negócio. Nós quebramos a aliança com Deus o tempo todo. Você vai quebrar a aliança com Deus. Você vai desanimar da aliança que você fez com Deus. Você vai fazer que nem Moisés, você vai falar, nossa, eu já sofri demais, né? Eu fui ferido pela igreja, eu fui ferido pelo ministério, eu tentei e não deu certo, ninguém me apoiou, desanimei, desisti e acabou. Só que por mais que você quebre a aliança, que você abandone a aliança que você fez com Deus, Ele chega, se apresenta diante de você e fala assim, por mais que para você acabou, para mim está começando agora. Porque o Deus que faz aliança, Ele é o Deus que cumpre com a sua palavra. E a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para trás. A palavra que sai da boca de Deus, ela se materializa. Então por mais que Ele não ande no nosso tempo, por mais que Deus ele não ande no nosso tempo, aquilo que Ele fala a seu respeito já é uma realidade. Por mais que você não esteja vendo acontecer, já é uma realidade. Por mais que você tenha desistido no hoje, Deus ele já te vê lá na frente. Por mais que você ache que acabou no hoje, Deus ele já te vê lá na frente. E Ele se apresenta para você e fala, eu ainda tenho uma aliança com você, por mais que você não honre a aliança que você tem comigo. Você está entendendo? Um diferencial a respeito da apresentação de Deus diante de um homem que está totalmente frustrado com a sua vida. Você pode muito bem quebrar a aliança e você vai quebrar a aliança que você tem com Deus, mas Ele nunca vai quebrar a aliança que Ele fez com você. É interessante que no verso 11, Moisés ele começa a demonstrar essa debilidade que ele está vivendo. Ele fala assim, quem eu? Eu livrar o povo do Egito? Não, eu não. Pode ser qualquer um. Você não quer chamar o meu irmão? Meu irmão fala, rapaz do céu, meu irmão fala até pelos cotovelos. Eu não sei falar, eu não sei nem conversar com ninguém. Eu passei tanto tempo no deserto só falando com ovelha que eu não sei. Eu sou a última pessoa que o Senhor devia me chamar. E é interessante que Moisés, por um lado que ele reconhece a sua insuficiência,
Deus, ele demonstra que ele não está colocando as fichas em Moisés. No próximo verso, Deus ele já fala para Moisés: Moisés, você não está entendendo. Não é você quem vai, é eu quem vou. Não é a respeito da sua capacidade, da sua competência, é a respeito da minha. Você não está entendendo. Eu não te chamei porque você é bom. Eu não te chamei porque você é capaz. Eu te chamei porque eu preciso do mais fraco de todos. Eu te chamei porque eu preciso do mais improvável de todos. É interessante que, se você parar para pensar de uma forma humana, o melhor tempo, o tempo propício, o tempo perfeito para que Deus usasse Moisés, era quando Moisés estava dentro do palácio de Faraó. Era um homem respeitado, era um homem que ele vinha da linhagem real, era tratado como neto de Faraó. Então todas as pessoas respeitavam ele. Então ali ele tinha direitos e responsabilidades políticas em cima daquela nação. Então, para ele causar um motim, para ele executar uma revolução naquele lugar, era 2 palitos. Ele tinha tudo o que ele precisava na mão dele. E é por isso que ele falava assim: só estou esperando o time de Deus. Só estou esperando Deus falar, é agora. Só estou esperando. E Deus nunca. E o tempo foi passando e ele foi perdendo tudo aquilo que ele tinha. E ele falava assim: não aconteceu lá, agora que não vai acontecer mesmo. Quando eu estava lá dentro com todas as possibilidades, não aconteceu, agora que não acontece mesmo. Parece que Deus, ele espera que eu venha me esvaziar de todas as minhas competências e daquilo que eu acho que eu tenho a capacidade, para que ele venha me mostrar que não é a respeito de mim, é a respeito dele. O que ele está falando para Moisés, em outras palavras, ele vai falar para Josué lá na frente. Porque da mesma forma que Moisés, ele praticamente se acovarda aqui diante de Deus, porque o que Moisés está falando, ele está tirando o corpo dele fora. Ele está falando assim: não, Deus, eu não. É a mesma coisa que você vai ver acontecendo lá com Josué, que vai ser o discípulo de Moisés lá na frente. Porque esse mesmo Moisés, que é um covarde hoje aqui, lá na frente ele vai se tornar um dos maiores líderes que já pisou na terra de Israel. Lá na frente, esse mesmo cara que estava tremendo as pernas aqui, ele vai se tornar um dos maiores profetas que a Bíblia já ouviu falar. Esse cara que hoje ele tinha medo de Deus, ele vai ser conhecido como amigo de Deus. Então, quando Deus ele fala com você, ele não vê você covarde. Quando Deus ele fala com você, ele não vê você tremendo as pernas. Ele vê aquilo que já está construído lá na frente. Porque a palavra de Deus diz que a sua história já está escrita no livro dele. Muitas das vezes você, de uma forma forçosa, vive uma vida covarde. Vive uma vida que Deus ele não escreveu para você. Porque você acha que tem a competência o bastante para escolher o que é melhor para você. Sendo que aquilo que ele escreveu é muito melhor, é muito maior, é muito mais alto e é inalcançável com as suas próprias mãos. E agora esse Josué, vendo que o seu grande líder, que aquele homem que falava com Deus face a face, está passando o cajado para ele. Josué se sente da mesma forma que Moisés se sentiu aqui diante de Deus. E fala: meu Deus, como que eu vou conduzir esse tão grande povo? Eles eram acostumados com Moisés. As pessoas tinham uma reclamação, Moisés vinha e falava e Deus respondia. Deus fazia juízo por Moisés na frente de todos, para mostrar que Deus retificava os passos que ele dava. Agora o que eu vou fazer aqui? Aí Deus vira para Josué e fala: eu não te mandei. Ser forte e corajoso, não te pasme nem te espante, porque o Senhor a quem te mandou vai estar com você aonde for que você pisar. Quando Deus ele te chama, ele te capacita. Quando Deus ele te chama, ele não enxerga um potencial, ele simplesmente encontra um coração ensinável e fala: é aqui que eu vou trabalhar. Deus ele não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando pessoas insuficientes. Pessoas insuficientes que estão com a tampa aberta para deixar ele encher, para deixar ele fazer do jeito que ele quiser. Porque talvez se Moisés fosse o imperadorzinho do Egito, ele ia falar: não, Deus, deixa eu fazer do meu jeito. Eu tenho aqui umas influências políticas aqui, eu vou resolver isso aqui rapidinho. Mas quando ele era um Zé Ninguém no meio do nada, aí ele fala: não, Deus,
Eu não dou nem conta de chegar na frente de Faraó, que dirá libertar o povo do Egito. Eles não vão nem confiar em mim. O que é isso? Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus mostra para Moisés no verso 12 que ele não está precisando da suficiência de Moisés, que ele é autossuficiente. E aqui entra a grande chave de toda essa história, de toda essa passagem em si. É interessante que até então, na história da Bíblia, Deus mesmo ele fala a respeito de Jacó, de Isaac, Jacó e Abraão. E até então Deus ele era conhecido como o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, e estava tudo bem, era o bastante. Até que de repente esse Moisés covarde, ele faz a pergunta mais ousada que você vai ouvir na Bíblia. As pessoas tinham medo de chegar na presença de Deus. Moisés ele é o único cara que tem a coragem de perguntar como que é o seu nome. Quando as pessoas elas perguntam a respeito do nome na Bíblia, a gente não está simplesmente querendo saber se é o Zezinho da esquina. O nome ele carregava consigo um caráter da pessoa. Ele estava querendo saber quem é que o enviava. Ele queria saber se aquele que o enviava era capaz de fazer tudo aquilo que ele prometia. Quem é esse que eu vou chegar lá e falar, foi fulano que falou que eu vou tirar vocês daqui? O quanto essas pessoas elas podem confiar nisso que você está falando? Eu preciso saber qual é o seu caráter. E é interessante que isso aqui traz consigo um contexto enorme. Moisés ele queria ter uma revelação a respeito de quem Deus era para aquele povo de Israel. E na nossa Bíblia normalmente está traduzido de uma forma tão simplória que perde até a graça. Normalmente vai estar escrito, eu sou o que sou. E a palavra no hebraico é Yehê, Asher, Yehê. Eu serei o que serei. E é interessante que eu parei para ouvir um rabino falando a respeito do que isso significava. Eu não me contive. Eu não consegui ler um texto desse e achar que simplesmente Deus estava falando, eu sou o que sou, e era só isso. E esse rabino ele começa a explicar o sentido daquilo que Deus queria falar para Moisés através dessas 3 palavras, dessas 3 letras, melhor dizendo. É como se Moisés ele estivesse falando nas palavras desse rabino. Eu sou o que você precisar na hora em que você precisar. Você não pode conhecer a minha essência, mas nós teremos um relacionamento e você contará histórias sobre os nossos encontros que você teve comigo. Porém, nenhum desses encontros serão precisos, porque eu não sou um conceito. Eu sou uma realidade viva e complexa, que pode ser experimentada, mas não pode ser definida ou limitada pela linguagem. Eher, Asher, Eher. Isso é quem eu sou e isso é quem eu serei. É como se Deus ele estivesse mostrando para Moisés em palavras a respeito de algo que nem aconteceu ainda, mas que ia acontecer. É como se Deus estivesse falando para Moisés de uma forma profética, sem palavras. Eu não sei se você já teve o vislumbre de ter uma revelação da parte de Deus. Mas normalmente quando você tem uma revelação da parte de Deus, você não ouve palavras. Não é Deus falando, vai assim, assim, assim. Muitas das vezes você vê coisas em fração de segundos e você entende tudo. Muitas das vezes você não ouve voz nenhuma, mas você entende tudo como se tivesse escrito de uma forma que fica gravado, riscado dentro de você. É exatamente a respeito desse mesmo contexto do nome que Deus ele fala para Moisés naquele momento. Não é a respeito de um nome como Moisés, ou como meu nome, ou como seu nome. É a respeito de quem é Deus. E nós vivemos esse dilema durante toda a nossa existência, né? Eu lembro que durante muito tempo, né, havia aquelas brigas entre os cientistas que diziam Deus não existe, né? E os crentaiada tudo, não, Deus existe, não sei o que, eu vou provar a existência de Deus. E no fim das contas, Deus ele sempre falou que ele não existe. Deus desde o começo ele sempre falou que ele não existe. Você existe, eu existo, e um dia nós vamos deixar de existir. Só que aquilo que nós vivemos vai ficar escrito na nossa história.
da nossa geração, daqueles que vão ficar da nossa descendência, para provar que um dia nós existimos. Mas Deus não. Deus, ele não existe porque ele é. Deus, ele não caminha na existência, ele caminha de eternidade em eternidade. Então Deus, ele não é um Deus imortal, ele não é um Deus infinito, porque ele não tem começo e ele não tem fim. Ele caminha de eternidade em eternidade. Eu não sei se você consegue entender o tanto que isso é macro. Porque Deus, a gente muitas das vezes tenta defender a sua honra de acordo com a maneira como nós somos como seres humanos. E nós queremos dizer que ele existe sim, sendo que ele não existe não. Ele é. Ele fala assim, antes que houvesse dia, ele já era. Você está entendendo que ele é acima de tudo? Você está entendendo que ele é acima do tempo? Que ele é acima do começo, que ele é acima do fim? E às vezes nós precisamos dar esse passo para trás, para que a gente comece a compreender um pouco a respeito desse macro que é Deus. A respeito desse macro, já que a nossa vida ela gira em torno de Deus, e é isso que nós falamos e vivemos. Então de vez em quando a gente precisa andar um pouco para trás, dar um passo para trás e começar a olhar um pouco mais de longe, para que nós venhamos a entender a respeito de quem que a gente está falando. Porque eu não estou falando de um amigo, eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando a respeito de um ser que é acima de tudo, que é acima de todos, que é totalmente onipotente, onipresente, onisciente, que é totalmente suficiente, que é totalmente independente. Você tem noção disso? Quando Deus ele chama Moisés, ele não está falando, eu preciso de você. Ele está falando, eu quero usar você. E é você que eu vou usar, pronto e acabou. Quando Deus ele chama Moisés, ele está falando que ele independe daquilo que Faraó pensa ou deixa de pensar. Eu não preciso que Faraó libere vocês. Muito pelo contrário, eu vou endurecer o coração dele, porque eu quero mostrar que eu sou Deus. Você percebe o quanto que essa passagem é uma determinação de quem é Deus? Dele falando, eu vou mostrar que eu sou Deus, porque até então vocês não estão entendendo o que é Deus. E eu vou fazer o negócio ficar pior, eu vou fazer o negócio fechar mais ainda. Que é, às vezes o faraó na primeira praga já ia liberar, mas eu vou fechar o coração dele de uma tal forma que ele vai saber que eu sou Deus. É totalmente a respeito dele. Não é a respeito de Moisés, não é a respeito do povo de Israel. E muitas das vezes, assim como lá em Marcos no capítulo 6, a palavra de Deus fala que Jesus ele foi pregar na sua terra. Imagina Jesus vindo pregar na congregaçãozinha lá do seu bairro. E as pessoas elas começavam a falar, ué, não é esse aí o da carpintaria lá da esquina? Não é esse aí o irmão do Tiago, o irmão do João, o filho da Maria, do Zezinho lá que faz as coisas lá de madeira? As irmãs dele, tudo congrega com a gente aqui ainda hoje, não é ele? E a palavra de Deus diz que o fato da familiaridade com que aquelas pessoas trataram a Jesus fez com que naquele lugar ele não executasse milagres nenhum. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Que muitas das vezes nós se familiarizamos tanto com Deus, principalmente porque nós nascemos num país que se diz cristão. Nós nos familiarizamos tanto com Deus, que tudo se torna normal, que tudo se torna comum. E é interessante que essas pessoas, por mais que elas conhecessem a Jesus, elas viram Jesus crescendo, e isso trouxe uma descredibilidade para o ministério dele. Porque eles não acreditavam que o Jesus que cresceu na rua correndo junto com eles lá. Que história é essa agora de Jesus ser filho de Deus? Que história é essa? De ser um profeta? O que é isso? A gente conhece tudo sua família. A gente sabe que você é um Zé Ninguém, que saiu do lugar nenhum. Só que por um outro lado, enquanto essas pessoas viam Jesus com familiaridade e não recebiam nada, as pessoas que viam Jesus como Deus recebiam salvação, recebiam cura, recebiam sobrenatural, recebiam bênção, recebiam vida. Você está entendendo?
Muitas das vezes, nós temos tido tanta familiaridade com Deus, nós ficamos bravos com Deus. Eu estou chateado com Deus. Isso é familiaridade. A gente acaba desonrando a Deus porque a gente acha que Ele é o coleguinha, a gente acha que Ele é o vizinho, que a gente pode falar e fazer o que a gente quiser, porque a gente não tem noção de quem Ele é. Simplesmente porque a gente não tem noção de quem Ele é. É por isso que de vez em quando Ele tem que aparecer no meio do fogo, que é pra gente arrepiar os cabelos de novo, que é pra gente entender que não é a respeito de mais um ser humano que a gente está falando, ou é Deus ou não é nada. E é interessante que esse enigma da sarça ardente, ela ilustra exatamente essa questão desse Deus que é transcendental e também é imanente. Porque a gente está falando a respeito de uma sarça, de um espinheiro que não vale nada no meio de um deserto. E a gente está falando a respeito de um fogo que não consome. A gente está falando a respeito daquilo que é natural e daquilo que é sobrenatural. E esse Deus, Ele atua exatamente nesse complexo, aonde de uma forma natural, de uma forma imanente, Ele consegue agir na substância. Ele consegue se mostrar presente e inclusive se fazendo de uma forma profética, porque esse texto também traz uma profecia messiânica. Lá no verso 8, do capítulo 3, ele fala assim: e quando eu descer, fazendo referência a quando ele vir como homem. Então ele está falando a respeito dessa imanência, dessa sarça que queima, que é visível, que é palpável, mas da mesma forma que é transcendente, porque ignora as leis da física, que fazem com que aquele objeto se queime, mas não se corrompa, se queime, mas não acaba, se queime, mas não se consuma. Então, ao mesmo tempo que a gente fala a respeito desse Deus, que ele fala, eu vou descer, aí lá em Mateus no capítulo 1, o anjo ele fala assim: você terá um filho e o nome dele vai ser Emanuel. Por quê? Porque ele vai ser o único Deus conosco. Na sua imanência ele vai ser palpável, na sua imanência ele vai ser homem. Só que na sua transcendência, esse mesmo anjo de Deus que aparece ali no capítulo 3, no verso 1, no verso 2, esse mesmo anjo de Deus que aparece na sarça, e que a Bíblia, se nós pararmos para pensar, fala o tempo todo a respeito do Cristo. Nós agora estamos falando a respeito de um Deus na sua transcendência, que no princípio era o Verbo, que tudo foi criado através dele, e que sem ele nada do que existe teria sido feito. E esse mesmo Verbo transcendental, agora na sua imanência, ele se torna substância e se faz carne e habita entre nós. Aí lá no capítulo 28 de Mateus, ele vai falar assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele fala a respeito de um relacionamento, de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, independente, que não precisa de nada de nós, mas que ele escolheu viver junto com a gente, que ele decidiu abrir mão de tudo aquilo que nós achamos incrível para se tornar um de nós, para que nós venhamos a entender o como tem que ser. É por isso que o Evangelho ele não fala a respeito de uma teoria, ele fala a respeito de uma prática. Porque se o Evangelho fosse simplesmente a respeito de uma teoria, Jesus ele não precisava descer. Ele simplesmente falava assim: lê a minha palavra aí e estuda esse negócio aí. Mas ele fez questão de viver uma vida para demonstrar o que é ser cristão, para demonstrar o que é o Evangelho na prática, o que é a palavra de Deus sendo vivida. É a respeito disso que a palavra de Deus ela nos fala. Então, o enigma da sarça ardente, ela fala a respeito desse Deus completo, desse Deus independente, que mesmo ele sendo tudo isso,
Ele se revela para nós. Ele gasta o seu tempo com a gente. Mesmo Ele sabendo que a gente não pode, que a gente não consegue. Ele fala assim, você não está entendendo. Não é a respeito de você, é a respeito de mim. Quem é o faraó perto desse Deus? Quem sou eu? Quem é a minha insuficiência perto de um Deus que fez tudo? Eu lembro de um livro ilustrado que ele se chama Zoom. E nesse livro, cada página dele mostra uma figura. E na primeira página desse livro está mostrando uma montanha avermelhada. E aí quando você vira a página, aquela montanha vista um pouco mais de longe não era uma montanha, era simplesmente a crista de um galo. E aí quando você vira a página de novo, aquele galo não era um galo de verdade, era simplesmente um papel, uma ilustração, uma figura de um galo. E quando você vira a página, naquele papel tinha uma menina e ela estava pintando aquele galo. E quando você vira a página, aquela menina, ela era uma foto, ela não era uma menina de verdade. E quando você vira a página, aquela menina pintando um galo num desenho estava passando em um ônibus no meio de uma cidade. E à medida que você vai virando as páginas, aquilo vai indo mais para trás. E você vai vendo de uma forma macro o todo. E eu começo a pensar, aquilo vai terminar a respeito do universo. E começa a mostrar as galáxias e os planetas. Para que a gente consiga entender a respeito de uma forma macro o que é Deus, nós precisamos começar a enxergar dessa forma. A sair da onde a gente está hoje e voltar um pouco para trás. Para que a gente comece a ligar os pontos e falar, meu Deus, eu acho que eu não... Até hoje eu estou vivendo um evangelho que é meio estranho. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo mais um Deus segundo aquilo que nós criamos, um Deus folclórico segundo aquilo que a gente acredita, do que a respeito do que é um Deus de verdade. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, Deus não faria isso. Deus, ele não cabe dentro dos seus conceitos. Muitas das vezes nós vemos religiões por aí, ou até denominações, que eles acham que eles pregam a verdade absoluta. Só que a verdade, ela não cabe dentro da sua pasta. A verdade, ela não cabe dentro da sua cabeça. A verdade é uma pessoa. E ele é totalmente livre para fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser e quando ele quiser. É por isso que ele é a verdade, mas ele também é o caminho e ele é a vida. É por isso que eu falo, porque a gente precisa dar um passo para trás. Que a gente precisa começar a analisar quem é Deus e quem é o Deus que a gente tem servido. Porque às vezes você está vivendo mais a respeito de uma denominação, a respeito de uma religião, do que a respeito de quem é Deus de verdade. Porque se você entender quem é Deus, você simplesmente bate continência para Ele e fala o que o Senhor falar, está falado. Por mais que eu não esteja vivendo do jeito que eu queria, por mais que não está acontecendo conforme eu planejei, não quer dizer que está dando errado. Porque se eu confiei a minha vida a Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais que aquilo que é melhor para mim vai fazer com que eu passe por momentos de desconforto. Por mais que esse melhor para mim vai fazer com que eu passe por situações que eu nunca quereria passar. Mas no final das contas, Deus, Ele não é igual a mim, Ele não é igual a você. Deus, Ele sabe criar os filhos que Ele tem. Ele fala assim, se vocês, que são maus, vocês sabem dar boas coisas a seus filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu. Você não tem noção. A diferença é que a criação dele é diferente. Ele não tem dó de você. Ele não fica chorando porque você está passando por um problema. Porque ele sabe que muitas das vezes isso é combustível para o seu espírito. Ele sabe que muitas das vezes isso é um trabalhar para que você seja ao invés de ter. Porque nós vivemos uma vida buscando ter, sendo que o que Deus ele quer é simplesmente que a gente venha a ser. A gente se preocupa tanto com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente está perdendo. E Deus ele está preocupado com aquilo que a gente está se tornando, porque é isso que no fim das contas vai valer a pena. Porque a nossa vida, ela é só um sopro no meio da eternidade. Então pode ter certeza que Deus ele se preocupa com coisas maiores do que aquelas que você está olhando. Não que não seja importante para Ele que você viva uma vida abundante. Mas eu preciso entender que Deus ele é macro.
eu preciso entender que existe um Deus além do Deus que eu criei para mim, além do Deus tradicional. Moisés, quando ele ousa fazer a pergunta de $1 milhão, ele quebra com toda a tradição. E ele fala: eu estou cansado de ouvir falar de Deus de Isaac e Jacó, eu quero saber do Deus de Moisés. Quem é o Deus de Moisés? Essa é a pergunta que você precisa fazer nessa noite. Quem é esse Deus a quem você tem servido? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu sou o que você precisar na hora que você precisar. Você não pode conhecer a minha essência, mas nós teremos um relacionamento. Você contará histórias sobre os nossos encontros. Porém, nenhum desses encontros serão precisos, porque eu não sou um conceito. Sou uma realidade viva e complexa, que pode ser experimentada, mas não pode ser definida e nem limitada pela linguagem. Esse é quem eu sou e é isso que eu serei. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela grande oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, por cada uma das pessoas que aqui se encontra, que se dispuseram para estar na sua casa. Eu te peço, Deus, que nessa noite o Senhor esteja clareando mentes aqui. Eu te peço que o Senhor esteja dando discernimento, porque a sua palavra diz: conhecei e prossegui em conhecer. Porque nós sabemos, ó Deus, que por mais que nós te conheçamos, nunca será o bastante. Então eu te peço, Deus, que o Senhor venha se revelar para nós, que nós venhamos a viver, ó Pai, um relacionamento empírico, que nós venhamos a ter as nossas próprias experiências, que nós possamos te ver como Tu és, que nós possamos, ó Pai, abandonar aquilo que é tradicional e começar a enxergar aquilo que o Senhor tem para os dias de hoje. Que eu venha a viver aquilo que Jó viveu, não na sua dor e no seu sofrimento, mas que nós possamos, ó Pai, deixar, ó Pai amado, de conhecer a Ti, de ouvir falar, mas poder Te ver com os nossos próprios olhos. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos dar sensibilidade, que os nossos ouvidos, eles possam Te ouvir, e a palavra é efatá, que ouvidos nessa noite se abram. Eu te peço, Deus, que o Senhor dê discernimento, Pai, que o Senhor dê uma visão de longo alcance, para que nós possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós não queremos ver homens como árvores, nós queremos, ó Pai, ver imagens nítidas daquilo que o Senhor vê. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos atrair com o seu laço de amor, ó Deus. Que o Senhor venha nos colocar, ó Pai, na posição. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos chamado a cada dia o Senhor tem levantado pessoas diferentes nesse lugar. O Senhor tem construído uma igreja missionária aqui nesse campo. E eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nos sensibilizando, Pai. Que nós estejamos totalmente conectados com a videira. Que aquilo que sai de Ti venha correr por dentro de nós, ó Deus. Que nós possamos frutificar, Pai. Que cada um aqui, ó Pai amado, venha dar frutos. E que o nosso fruto venha a permanecer. Que nós possamos alimentar essa cidade, Pai. Que nós possamos alimentar essa juventude desprovida. Que nós possamos alimentar os campos à nossa volta, Pai. Que nós possamos alimentar o nosso estado. Que nós possamos alimentar, ó Pai, essas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Que nós possamos alimentar aqueles que são nossos, os nossos familiares. Que assim como o Senhor falou com Josué, Pai, que aonde nós colocarmos os nossos pés, o Senhor esteja ali. Que conforme o Senhor fala lá em Salmo 1, aonde nós colocarmos a nossa mão, seja abençoado. Que nós venhamos a viver todas as bênçãos do céu, Pai. Que nós possamos vivenciar, ó Pai, a história que o Senhor escreveu para nós vivermos, ó Deus. Que nós venhamos a desfrutar de uma vida abundante. Que os nossos dias eles possam ser contados. Que nós possamos viver uma vida intencional, ó Pai, movidos totalmente pelo Seu Espírito. Que o nosso Espírito ele venha a se conectar contigo, Pai.
para que nós possamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem nos impedido. Derruba todo o sofisma que nós estamos contando para nós mesmos do porquê nós não conseguimos dar certo. Destrói, ó Pai, toda a fortaleza mental que tem se levantado dentro de nós e que todos os dias fala pra gente que a gente não vai conseguir, e que todos os dias fala que o Senhor não está nos vendo, e que todos os dias fala que não vai dar certo, que a nossa oração não está sendo ouvida. Esteja exercitando a nossa fé, Deus. Que o Senhor venha se mostrar como Deus na nossa vida. Que nós possamos confiar não por aquilo que a gente está vendo, mas por aquilo que o Senhor falou. Que a nossa vida, Pai, ela possa ser um exemplo daquilo que o Senhor pode fazer na vida daquele que se entrega. Eu te peço que o Senhor abençoe toda a casa de oração. Que o Senhor abençoe esse ministério. Que o Senhor abençoe, Pai, o ministério pastoral. Que o Senhor abençoe o ministério musical, o ministério infantil. Que o Senhor abençoe a juventude. Que o Senhor esteja abençoando os mantenedores, aqueles que são participantes direto ou indiretamente. Que o Senhor esteja fazendo seus celeiros prosperar, Deus. Eu te peço, Pai, que essa casa, Deus, seja um lugar de transformação. Que essa casa seja um lugar, ó amado, que carregue consigo testemunhos de bênção e de vitória. Que as pessoas ouçam falar do lugar onde Deus ele opera com poder sobrenatural, do lugar onde vidas são transformadas. Eu te peço, Deus, que a cada dia mais o Senhor esteja presente aqui, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus.